Todos, sejam todos bem-vindos à audiência virtual. Nós começaremos com o depoimento pessoal da parte autora. Posteriormente, nós iremos tomar o depoimento pessoal da representante da parte requerida e, posteriormente, das testemunhas que foram arroladas tempestivamente, que, a meu ver, pelo que examinei no processo, foram apenas as testemunhas arroladas pela parte autora. Perfeito? O autor está juntamente com o seu advogado. Eu vou pedir que o advogado faça um loop da sua sala, para que a gente tenha noção de quem está com ele na sala. Perfeito. Perfeito. Tá? O outro advogado que assina com o senhor a petição, não é isso, doutor Ciro? Sim, doutor Cássio Rabelo. Perfeito, perfeito. Então, nós vamos colher por este mesmo equipamento o depoimento pessoal do autor. Tá? Eu pediria aos advogados do autor, que permanecessem de máscara, porque vou pedir ao autor que retire a sua máscara para prestar depoimento. Terminado o depoimento do autor, concederei a palavra ao advogado da parte requerida para fazer as suas perguntas. Ok, doutor Daniel? Entendeu? Perfeito? Ok. Bom dia, senhor João. Bom dia, excelência. O senhor está nos ouvindo bem? Perfeito. Então, vamos começar. O senhor pode chegar um pouco mais próximo da câmera, por gentileza? Vou lhe fazer algumas perguntas, por favor. Aquelas que o senhor não entender, tente falar de forma bem clara, para que a gente possa, na gravação, não ter problemas, tá bom? Sim, senhor. Perfeito. Então, às vezes, a gente tende a fazer uma pergunta e a pessoa tende a fazer isso. Responda sim, não, mas... Tá certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Ok, então tá bom. Então, eu vou começar. Seu nome completo, por gentileza. João Ricardo Veiga Araújo. O senhor é brasileiro. O seu estado civil, senhor João Ricardo? Brasileiro. Eu tenho uma união estável. O senhor vive em união estável. Profissão? Sou funcionário público. O senhor é funcionário público estadual, municipal? Estadual. Estadual. Da Assembleia Legislativa. Perfeito. O seu endereço completo, por gentileza. Avenida Bahia, sem número, condomínio Gran Village, Turu 5, bloco 4, apartamento 203. São Luís, Maranhão. Luís Maranhão. Tá certo. O senhor tem de cabeça o seu CPF? 024 229 653 00. Perfeito. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu perguntar ao senhor o seguinte. O senhor ingressou na faculdade requerida em 2013, correto? Sim, senhor. Tá. E o senhor cursou normalmente até quando? Normalmente até o 10º período. Normalmente até o 10º período. Tá certo. Mas aqui no processo, eu só tenho inscrição do senhor dos anos 2013.1, 2013.2, 2014.1, 2014.2, 2015.1. Os contratos posteriores, por que não foram juntados? Doutor Gervásio, eu tive uns problemas de saúde, eu tive um problema de saúde, né? E esses problemas de saúde prolongaram até mais ou menos novembro do ano passado, né? E eu tinha um gasto muito grande, né? Eu fui várias vezes internado, tive problemas, inúmeras vezes de problemas com diarreia e outras coisas, e eles nunca sabiam qual era o meu diagnóstico, né? Eu ia para vários médicos, por consequência, eu tive vários gastos que não condiziam no momento com estava previsto esses gastos, né? E depois a minha esposa, sem ter como trabalhar, né? Ficou desempregada,
e assumir por completo os meus afazeres, né? E por isso, infelizmente, eu não conseguia honrar todo mês com a parcela. Tá. Então, o senhor, na verdade, o senhor entrou em débito com o ano Entrei em 2021, é isso? Isso, correto. Então, o senhor, na prática, não se matriculou para o segundo semestre de 2015 e subsequentes, correto? Isso, correto. Tá certo. Para ingressar na universidade, na faculdade, existe alguma portaria, existe algum controle de acesso? Existe. A faculdade, ela sempre teve ciente desse problema de financeiro, né? O coordenador do curso de Direito, ele sabia que eu tinha 10 professores, sabiam. Eu, inclusive, assinava a lista de presença. Alunos que estavam matriculados tinha a lista normal, e os alunos que não estavam com o nome na lista estavam com o nome embaixo, preenchido pelo professor, e na hora da chamada ele contava com a presença. Então, Em o senhor pode 2000, repetir, ou seja, você tinha a lista de chamada normal. eles tinham a lista dos alunos que estavam matriculados normalmente, né, que estavam fazendo o pagamento, e os alunos que estavam inadimplentes com a instituição, eles tinham o nome colocado por caneta pelos professores, e assim eles marcavam a nossa presença. Veja, havia outros alunos nessa condição além do senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Por semestre, a média eram de quantas disciplinas? Eu estou umas 8 disciplinas, mais ou menos. De 6 a 8 Por disciplinas. semestre. E o senhor recebia as notas dessas disciplinas? Eu fazia a prova, assinava na ata de prova, nesse mesmo critério que eu lhe falei anteriormente, eu assinava na ata de prova, eles não entregavam as provas para a gente olhava a nossa nota e os professores guardavam dentro do envelope junto com a lista de frequência e entregavam na secretaria da escola ou da faculdade. Entendi. Mas eles não entregavam as provas para os senhores que estavam inadimplentes ou para todo mundo? Para a gente que estava inadimplente. Então, aqueles que estavam adimplentes eles entregavam a prova. A gente que estava inadimplente, eles recolhiam e entregavam na secretaria da instituição. Entendi. Me diga uma coisa, o senhor disse que concluiu praticamente tudo, o senhor apresentou a monografia Sim. em dezembro de 2017, né? Foi o que o senhor disse. Sim, senhor. Por que o senhor esperou 2 anos para ingressar com essa ação? Eu tentei, de forma administrativa, resolver o problema. Inclusive a gente anexou no processo um protocolo de que eu fui na instituição para fazer a negociação com a instituição. A primeira vez, o funcionário não estava na secretaria, ele não estava na secretaria. Posteriormente, eu voltei e ele disse que ele não era autorizado a autorizar... Não, essa história está contada no inicial, eu sei. Eu quero saber o seguinte, 2 anos para tentar resolver administrativamente, foi isso? Eu fui para o PROCON também, excelência. Eu sei, mas eu vi as datas. Sim. 2 anos para ingressar judicialmente? 2 anos para ingressar judicialmente. Perfeito. E porque o senhor tentou administrativamente, isso? Eu tentei administrativamente. Perfeito, tá certo. Quem é o seu Plínio Reis? Plínio Reis era um funcionário da faculdade. Ele ficava no escritório escola da instituição. Ele que fazia as comunicações do escritório escola? Ele que fazia as comunicações do escritório escola. E seu Rafael Passos Vale? Era meu professor. Era professor da instituição e de processo civil. E, inclusive, ele era o professor
pessoa responsável pelo escritório escola. E a Ana Brígida Barbosa? Não me recordo. Tá certo. Tá certo. O senhor passou, então, pelo que o senhor está me dizendo, 2 anos e meio, né? Segundo semestre de 2015, 2016 e 2017, sem se matricular. Isso. Sim, senhor. E isso, o senhor nunca foi chamado pela direção da faculdade? Não, eles sempre tiveram ciência. Inclusive, o coordenador do curso, né, toda vez quando ele iria dar algum comunicado e tudo, eu sempre perguntava, eu e os outros alunos que estavam nessa mesma situação, a gente sempre perguntou, com aquele problema financeiro e tal, ele disse, olha, ninguém vai ser discriminado, vão poder fazer atividade normalmente. Inclusive, doutor Gervásio, quando eu fui, apareceu a oportunidade do estágio no escritório escola da instituição, eu fiz a pergunta para o professor Rafael se a gente tinha algum problema com isso, né? Porque a gente estava com problema financeiro. Ele disse que não ia ter problema, que a gente poderia fazer o estágio no escritório escola. E resolvia essa questão financeira na secretaria da instituição. E o senhor chegou a procurar a secretaria da instituição nessa oportunidade? Eu procurei. Entendi. Quer dizer que o senhor não estava, a lista de chamado, então, era dessa forma como o senhor me explicou, né? Colocava com a caderneta. Tá bom, tá certo. Me diga uma coisa. O Rarilson e o Felipe foram seus colegas de turma? Sim. Eles estavam na mesma situação do senhor? O Felipe Gomes foi meu colega de turma desde o primeiro período. O Harrison, eu não me lembro se desde o primeiro período. E o Felipe também estava inadimplente? Não, o Felipe não. O Felipe não estava inadimplente. O Harrison? O Harrison estava inadimplente. E o Harrison se formou ainda? Nas mesmas situação que eu. Como assim? Inadimplente, né? Foi até o 10º período, apresentou monografia, mas ainda não teve o seu diploma, ainda não tem a posse do diploma. E essas provas que os senhores disseram que faziam e que não lhes eram entregues, essas provas estão aonde? Eu acredito que na secretaria da faculdade, porque essa era a orientação dos professores que as provas estariam na secretaria da faculdade. Entendi. Tá certo. E o Harrison também não se formou ainda? Não, o Harrison teve esse mesmo problema. O senhor tem 2 disciplinas em débito, né? Sim, senhor. 2 de direito administrativo. 2 de direito administrativo. Perfeito. Essas disciplinas de direito administrativo, elas são de que períodos? Uma foi do 2º período, com a professora Fabíola Mocheira, e a outra, eu não me recordo agora, se o professor Rogério. Mas eu quero saber o seguinte, é antes ou depois desse... Foi antes desse problema financeiro. Quer dizer que, tá, então o senhor, de 2013 a 2015, o senhor só perdeu 2 disciplinas. E de 2015 a 2017, o senhor não perdeu mais nenhuma disciplina? Não tive perda de disciplina, não, senhor. Não tive perda de disciplina. Entendi. Essa preparação, esse documento, vamos mostrar um documento para o senhor? Sim. Fique O senhor está observando esse documento? Ela aparece aqui embaixo. Vou ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, sim, agora eu consigo. Perfeito. O senhor está... Esse documento aqui, quem foi que preparou esse documento? Quem enviou foi a faculdade, para o e-mail. O seu e-mail.
Isso, pro meu e-mail. Entendi. Essa nota, o senhor recebeu de volta a monografia? Senhor, O senhor chegou a receber de volta a monografia? a monografia, eu só, com a nota, eu tirei 9,5. Entendi. Ela corrigida no momento, eu apresentei, após a apresentação, os professores corrigiram, deram a nota, e aí pediram que fosse corrigido algumas coisas e que no prazo determinado por eles eu entregasse na secretaria a cópia original, né, na secretaria, em 3 vias. Que é esse documento aqui? É esse documento aí. E o senhor mesmo que assinou o recibo do entrega? Sim, na primeira via, que foi antes da apresentação, e na segunda via, quem assinou foi a minha esposa. Entendi. Um pequeno problema agora. Ok. Doutor Daniel, tu tem perguntas? Estão me escutando bem agora? Sim, senhor. Pronto, perfeitamente. Eu gostaria de saber do requerente se ele firmou acordos para pagamento dos débitos frente à faculdade durante esse período, e se estes foram cumpridos por ele. Eu fiz um primeiro acordo do quinto período do 2015.1, né? E aí, infelizmente, eu não consegui cumprir esse acordo pelos motivos citados já no começo da audiência, que foi por alguns problemas de saúde e que, infelizmente, fugiam do meu orçamento no momento, e por isso eu não cumpri esse primeiro acordo. Pode Houve um prosseguir. segundo acordo? Se houve um segundo acordo, que eu me recorde, não. Houve uma tentativa de acordo já depois que eu saí da instituição, mas foi negado. Inclusive, a gente anexou nos autos a negativa. Que eu me recorde. Eu gostaria de saber se houve alguma expedição de ata de defesa da monografia, porque o procedimento comum é que se faça a ata da defesa com a nota e porque, né, isso é o procedimento padrão do MEC. Sempre se tem uma ata de defesa da monografia. Eu não tenho a cópia da ata de defesa de monografia. Mas foi feita essa ata? É isso que o doutor quer saber. Eu não me recordo agora sobre isso. Mas Você não sabe dizer se foi feita essa ata? Mas eu acho que eu assinei antes após o término da minha apresentação. Pode prosseguir, doutor. Eu gostaria só de saber realmente do autor se essa permissão de acesso à faculdade, ela existe algum tipo de proibição à entrada de alunos, estejam eles adimplentes ou inadimplentes, ou isto como é que funciona o procedimento da instituição de entrada dos alunos na sede da faculdade? Eu vou responder o que aconteceu comigo. Enquanto eu estive matriculado, eu entrei normalmente. Quando eu tive o meu problema financeiro, eu informei a coordenação do curso, porque a instituição, no ano de 2015, eu já estava inadimplente, a instituição colocou catracas eletrônicas, né?
E para fazer essa questão da catraca eletrônica, eu precisava de uma autorização para saber se eu poderia fazer a poliemia digital para poder entrar na instituição. E não tive interesse. A coordenação do curso disse que eu poderia fazer a minha polimento digital para poder adentrar na faculdade e, por consequência, entrar na sala de aula e assistir a aula, fazer prova normalmente. Essa permissão de fazer... Pode conseguir, doutor, por favor. Essa permissão da biometria foi antes ou após o acordo realizado com a faculdade ao ano de 2015 para pagamento das prestações? Não, foi antes. Foi antes do acordo, na verdade. Foi antes. Tem mais perguntas, excelência? O senhor, mesmo inadimplente, continuou tendo acesso à catraca eletrônica? Tive, sim, senhor. Eu tive acesso à catraca eletrônica. Durante 2016, resto de 2015, 2016, 2017, sempre teve acesso? Sim, senhor. E como é que o senhor sabia as disciplinas que o senhor ia cursar, se o senhor não estava matriculado? Como eu sabia? Porque eu frequentava todos os dias a faculdade. E aí os meus colegas já tinham um horário, eu sempre anotava os horários. Eu já sabia dos horários. Tá bom. Doutor Daniel, satisfeito, doutor Daniel? Mais alguma pergunta? Sim, mais perguntas, excelência. Perfeito. Eu vou pedir então que o senhor... Doutor Gervásio, eu só queria pedir para o senhor, só para eu falar, para acrescentar uma coisa, em momento algum eu quis chegar nesse momento, né, de que a gente precisasse entrar na justiça para reconhecer a minha estadia, né, esse meu período na faculdade, né, eu cursei normalmente, eu fiz as provas, eu apresentei monografia, fiz estágio no escritório de escola. Então, assim, eu, no momento de dificuldade financeira, mesmo com essas dificuldades, a faculdade, ela me permitiu que eu continuasse indo e fazendo aquilo que era o meu sonho de cursar a faculdade de Direito. Né? Infelizmente, eu tive esse problema que fugiu do meu controle, que foi essa questão financeira, mas quando eu procurei a universidade, era para justamente pagar por aquilo que no momento eu não tinha condições, né? Me deixou chateado e triste, de certa forma, foi como a forma como a Ré, eles me disseram que eu era um clandestino. Eu nunca fui clandestino. A instituição sempre foi ciente da minha realidade financeira, que eu estava passando por um problema, e que eles permitiram que eu continuasse na faculdade. Então, assim, me desculpe a palavra, mas eu fiquei extremamente puto por conta dessa palavra que a instituição disse, né, que eu estava lá de forma clandestina. Como é que eu vou entrar na instituição de maneira clandestina se eu passo pela catraca eletrônica e eu boto minha digital e eu sou liberado para entrar? O funcionário da instituição, que é o coordenador da escola, da faculdade, do curso de Direito, sabe da situação, me autoriza a continuar, e eles agora alegam que eu sou clandestino. Como que eu fui para o escritório escola da instituição, eu fiz meu estágio na instituição, eu tenho assinaturas lá no livro de presença da instituição, do escritório escola, como eu compareci no meu estágio normal. Eu quero pagar o débito, eu estou dizendo que existe um débito. Só que a faculdade, além de ela não fazer o levantamento do débito, ela não quer ela quer que eu volte tudo para o meu processo. E ao ver, não tem cabimento. Perfeito, senhor João. Excelência, só mais uma pergunta em forma do depoimento. O autor sabia que estava sem regular matrícula desde que ano? O autor tinha consciência de que estava sem regular matrícula desde que ano? Desde que semestre? Eu não tive
semestre sem trabalho? da matrícula já no ano de 2015.1. Foram quantos semestres subsequentes? Foram o sexto, o sétimo, o e o 10º. 5 semestres. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Eu vou admitir a senhora Selena. O senhor pode botar sua máscara, depois de ter encerrado. Doutor Ciro, o senhor pode assumir aí a... Doutor, excelência, o doutor Cássio vai fazer as perguntas. Não, doutor. Não há possibilidade de correr pergunta para depoimento pessoal. Se só pergunta para a parte ex-adversa. Como é? Em depoimento pessoal, a pergunta serve para a parte ex-adversa. Sim, tá. Não vai ser por aí. Eu tenho que sair. Não. Ela vai entrar. Eu pediria, doutores, que os senhores colocassem no mute para que a gente não evitasse. Isso. Senhora Selena, por favor, tire do mute. Bom dia. Bom dia. Seu nome completo, por favor. Selena Letícia da Costa Campos. Selena? Selena Letícia da Costa Campos. Tá. A senhora é brasileira? Sim. Seu estado civil qual é? União Estável. A senhora vive em união estável. Profissão? Secretária acadêmica. Secretária acadêmica. Por gentileza, o seu endereço, por favor. Rua Plutão, sem número, bloco 4, apartamento 505, bairro Recanto dos Vinhais, condomínio Parque Vinhais, São Luís do Maranhão. Tá bom. Me diga uma coisa, a senhora conhece o senhor João Ricardo, o autor da ação? Sim, A senhora trabalha na empresa, na requerida há quantos anos? fez 11 anos, agora em agosto. Então, eu só posso dizer que a senhora conhece praticamente todos os alunos. Sim, Tá. Qual é o seu papel, basicamente? É secretária acadêmica? Qual é a função? é secretária setorial. O que faz uma secretária setorial? A gente cuida praticamente da papelada da vida acadêmica do aluno. Perfeito. É responsável pela matrícula, tá? Entendi. Para acesso ao interior do estabelecimento, há catracas eletrônicas? Há uma catraca na época, sim, só que essa catraca era da escola, porque a gente funciona em prédio alugado, tá? De uma escola particular daqui de São Luís, e a gente usava a catraca eletrônica da escola, cadastrava nossos alunos lá. Tá. E se o aluno, se eu quisesse chegar no estabelecimento, eu teria acesso? Sim. Sem estar cadastrado? Aí vai depender do que a pessoa vai adentrar, procurar, né? Aí é liberado o acesso, sim. Tá, mas então, ou você está registrado, ou tem que ser liberado o acesso, correto? Exato, correto. Confere, né? Então, assim, Sim. Se não tiver cadastrado, não tem acesso. Só se for liberado pela administração, correto? Exatamente. Pronto. Eu quero saber o seguinte, o seu João Ricardo, ele está inadimplente com a instituição, correto? Correto. A senhora se lembra desde quando ele está inadimplente? Desde 2000 e as mensalidades em atraso, né? Sim. Tá, ele tem umas mensalidades em atraso de 2014, tá? Na qual ele fez um acordo e não honrou essas parcelas do acordo, e ele tem umas mensalidades em atraso de 2015, 2015.1. Entendi. De 2015.2 em diante, ele não se inscreveu. Não se matriculou. Exatamente.
Eu quero saber o seguinte. Então, ele, do ponto de vista da vida acadêmica, não há registro da participação dele nas aulas, nas disciplinas, nada disso. Exatamente. No sistema não há registro. Mas ele frequentava essas turmas, essas salas de aula? Meritíssimo. Pelo que eu cheguei a vê-lo, sim, frequentando a instituição. Mesmo na condição de inadimplente? Exatamente. Até porque, como eu já falei para o senhor, o nosso sistema é da escola, ele não é interligado ao sistema da faculdade, aí a catraca eletrônica ela não teria como ver se o aluno está inadimplente ou não e está barrando esse aluno à nossa faculdade. Eu me pergunte uma coisa. As atividades acadêmicas, ele tinha acesso? Quais atividades? Não entendi. Por exemplo, a apresentação de monografia. Meritíssimo, com base nisso, eu não teria como estar lhe informando para o senhor, porque quem é com o coordenador e o professor e a banca responsável. Quando o aluno apresenta uma monografia, eles deixam uma documentação na secretaria para a gente poder arquivar e fazer os lançamentos das notas. A senhora está no computador, não é isso? Estou, sim. Eu vou compartilhar com a senhora um documento agora, tá certo? E eu queria que a senhora me olhasse esse documento. Veja, esse é o cronograma de defesa da monografia. A senhora está conseguindo visualizar bem? Estou, sim. Esse é um cronograma de defesa da monografia. Se a senhora observar, aqui, no dia 13 de 12 de 2017, o autor apresentou sua monografia. Papel timbrado. Esse Jorge Luiz Ribeiro é professor da instituição? É, sim. Como é que a senhora explica? Isso foi em 2017. Se ele estava inadimplente, como é que ele participou desse evento? E mais, a senhora respondeu uma coisa só. Isso aqui é a entrega da monografia na secretaria. Eu precisava visualizar, tá meio isso. Tá, mas eu vou... Aquele protocolo que o senhor refere-se, que foi na secretaria, eu precisava visualizar direito. Pronto, vou mostrar para a senhora, só um instantinho, tá? Aqui, ó. Por exemplo, a senhora sabe quem é o Henrique Vieira? Esse Henrique Vieira, acho que é Reis. Deve ser aluno, eu acredito, não sei, não lembro. Pois é. E aqui existem outros protocolos também apagados. E aqui a própria... A senhora tinha conhecimento desse fato? Meritíssimo, esse protocolo deve ser lá na coordenação, não na secretaria. Porque Entendi. Os alunos, quando fazem o depósito da monografia, eles fazem na coordenação. Tá, mas o aluno inadimplente podia participar desse tipo de atividade? De regra contratual, não poderia. Tá. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Só um instantinho. O advogado, quando juntou, ele juntou sem tomar cuidado com
Aí fica, nos complica aqui, né? Se a gente dá um jeito. Isso aqui, vamos lá. Aqui. Aqui. O acesso à biblioteca é possível pelo aluno inadimplente? Meritíssimo. Sobre esse assunto, eu não tenho como estar especificando, até porque é com a bibliotecária. Eu acredito que... Dona Maria Dark Mesquita Bezerra, é funcionária da empresa? É bibliotecária da instituição. É bibliotecária da instituição. Isso. Tá. Quem é o seu Plínio Reis? Plínio Reis é um funcionário que trabalha lá no nosso núcleo de práticas jurídicas. O Plínio Reis, o seu Plínio Reis, ele toma conta do escritório escola, é isso? Ele trabalha lá como auxiliar de coordenação, Tá. lá do escritório escola. Quem é o Rafael Machado Passos Vale? É o coordenador do escritório escola e também professor da instituição. E continua até hoje? Continua até hoje. É a Ana Brígida Barbosa, a senhora sabe quem é? Ela era uma ex-funcionária nossa. Ela fazia o quê? Eu não me lembro, não me recordo, mas acredito que também trabalhava lá no escritório escola. Pois bem, o aluno inadimplente poderia frequentar o escritório escola? De regra contratual, não. Nesse caso, eu... Vamos esquecer o contrato. Tá. Acontece isso. A instituição permite que inadimplentes assistam aula, frequentem o escritório escola, apresentem monografia, mesmo sem estar matriculados? Como é que o senhor explica isso? Eu quero realmente entender. Eu marquei essa audiência para entender esse fato. Certo. A instituição, de fato, ela não barrava os alunos até então, entendeu? Até para não gerar constrangimento. E alguns alunos, sim, frequentavam as nossas dependências irregularmente, entendeu? Porém, tudo que eles fazem, provas, tal, a regra é que não se lance as notas e os professores não fazem a correção das provas, entendeu? Até que o aluno, posteriormente, venha se regularizar junto à instituição. Entendi. Então, essa é uma regra que existe. Agora, a senhora foi correta comigo. Né? Então, a regra é que os alunos inadimplentes possam participar, possam até fazer a prova, mas não corrige. Lembrando que essa regularização de que eu falo é dentro daquele semestre letivo. Semestre letivo, geralmente ele inicia no período, vamos supor, no primeiro semestre letivo em janeiro, tá? Até junho, até meados de junho, o aluno ainda não confirmou a matrícula, ele tem esse prazozinho ainda para estar fazendo essa regularização, e ainda dentro desse semestre, se ele fizer essa regularização, aquelas primeiras notas que ele já vinha fazendo é lançada. Depois que o semestre letivo encerra, não tem como mais fazer essa solicitação. Mas, e aí, mesmo que o aluno continuasse inadimplente, ele continuava frequentando, mesmo nesses casos do autor, por exemplo. Porque o autor, a história é o seguinte, que ele ficou inadimplente a partir do 5º período. Mas ele fez o 6º, ele foi lá, frequentou o 6º, frequentou o 7º, apresentou monografia e ainda assim foi adotado esse procedimento? Como é que a senhora explica isso? Eu quero entender. Agora, eu não estou dizendo que está certo, errado, não estou dizendo nada. Eu quero entender, para poder julgar. Nesse caso, doutor, seu meritíssimo, eu não tenho como estar assim, porque o nosso setor é secretaria, tá? Ele se direcionava direto na coordenação, direto nas salas de aula, entendeu? E como eu falei para o senhor anteriormente, a faculdade lá na portaria, ela não chega a barrar o aluno para não ocorrer aquele constrangimento de estar barrando o aluno. Eu sei, mas assim, e o coordenador ele não é informado para que não autorize a apresentação de monografia, o coordenador do curso, quero dizer.
para que não frequente o escritório escola, né? É coisa solta assim, se eu chegar lá e quiser frequentar, eu vou conseguir frequentar? Atualmente, não vai conseguir apresentar monografia nem. Antigamente, tinha essa prática do aluno, como eu falei para o senhor, né? Do aluno estar inadimplente, ele chegava a fazer as avaliações e depois vinha, dentro do prazo, solicitar a matrícula fora do prazo. Entendi. Tá. A senhora quer esclarecer mais alguma coisa? Porque quanto é que está a mensalidade hoje? Do curso de Direito, ela está com desconto R$ 807,48. E sem desconto? Ela fica R$ 1.074, eu creio. Tá certo. Em algum momento, naquela época, chegaram a notificar os alunos inadimplentes para que, de uma forma reservada, para que não comparecessem mais, para que, em nenhum momento, a administração não, a gente fez uma reunião com esses alunos inadimplentes? Até que eu me lembre, não. Tá bom. Doutor Ciro e o doutor... Me perdoe o seu nome, Kécio. Doutor Kécio. Perguntas? Tenho sim, Excelência. Senhora Selena. A primeira pergunta era sobre quando você começou a trabalhar na instituição, mas o doutor Gervásio já fez essa pergunta. A instituição ela chegou a emitir um atestado de abandono do curso, em nome do autor. A senhora tem conhecimento disso? Sim. Um aluno, quando ele solicita qualquer declaração de situação acadêmica, se ele não está regularmente matriculado, ou não trancou, ou não cancelou a declaração, o atestado, ele sai como abandono. Certo. A senhora tem conhecimento se esse atestado ele saiu após o ingresso da ação judicial, desta ação que nós estamos em audiência? Eu não lembro. Eu precisava ver o documento. Tem conhecimento de algum acordo firmado do autor com a faculdade, com a instituição? Tenho, sim. Quantos acordos? No momento, ele tem 2 acordos. Um de 2014 e outro de 2015, isso? Um de 2014, cujo ele parcelou as mensalidades que estavam em atraso, e depois ele retornou à instituição, e essas parcelas que estavam em atraso, ele solicitou tirar juros e multa em um boleto único. Certo. Você tem notícia do que aconteceu com alunos que estavam na mesma condição do autor? Alguém conseguiu regularizar a terminação do estudo? Não, no momento não. Não tem, né? As provas, segundo a dinâmica que o autor explicou, essas provas que eram realizadas pelos alunos que estavam inadimplentes, elas não eram devolvidas para o aluno. Mas ele disse as notas na sala de aula. O professor mostrava a prova, dizia: essa é a tua prova, você tem, por exemplo, 7, 8, 9, mas eu não posso entregar a prova. Essa prova, ela era guardada onde? Essa prova ela é retida no prontuário do aluno lá na secretaria. Então, existe um prontuário... Sem correção. Sem correção. Mas essas provas estão guardadas na instituição. Exatamente. As atas dessas Elas provas... devem ficar guardadas. Os alunos que estavam inadimplentes, eles tinham acesso à assinatura dessas atas, aplicações? Não, até porque as atas, ela só sai os alunos regularmente matriculados. Certo. Então, ele podia fazer a prova, realizar a avaliação, mas ele não tinha acesso à ata e nem à nota. Exatamente. Perfeito. Todos os alunos que estavam na mesma condição do autor, eles tinham o mesmo tratamento, era o mesmo procedimento, era uma regra que valia para todos, no caso de inadimplência, esse procedimento das provas e das notas?
Sim, é uma regra que vale para todos. Para todos. Essa regra é uma orientação que foi dada pela direção da instituição? Existe algum protocolo, alguma regulamentação escrita sobre isso? Ou é nível de orientação para os servidores, para os funcionários? É a nível de orientação. De orientação. Uma última pergunta, Excelência, sobre o acesso ao prédio. Esse cadastro da biometria, da digital, você disse que utilizava um equipamento que não era da instituição, que era da escola, onde funcionava a instituição, perfeito? Esse cadastro, ele foi realizado, ele foi colhido, essa biometria, por funcionários da escola ou por funcionários da faculdade? Os nossos alunos, o cadastro é feito pelo funcionário da faculdade. Certo. Então, os alunos, mesmo em situação de inadimplência, que adentravam ao prédio, eles tinham algum tipo de anuência de algum servidor, de algum funcionário da faculdade? Não, ele, com certeza, quando estava matriculado, foi feito o cadastro dele para adentrar a instituição, correto? E logo depois que ele não renovou essa matrícula, pode ter ocorrido que lá no sistema ainda ficou gravado as digitais dele. Isso é recorrente? Não existe uma ferramenta que bloqueie esse aluno na entrada automaticamente, digitalmente? Não, automaticamente não existe. Essa era a única forma de acesso, de controle de pessoas no prédio? Por meio da catraca, sim. Na sala de aula, para a participação das aulas, não existia nenhuma forma de controle? Tem as listas de frequência que os professores fazem. Certo. Isso não impedia que um aluno que estivesse inadimplente participasse das aulas? Sim. E nem realizasse as provas? Sim. Não havia medo. Estou satisfeito, Excelência. Tá bom, doutor. Obrigado. Eu vou. A senhora está dispensada? Senhora Excelência. A senhora está dispensada. A senhora pode permanecer, tá. Ou pode também, se for o caso, né? Não há necessidade de a senhora permanecer na audiência. Posso já sair, né? Desligar. Pode. Tá bom, tá ok. Boa tarde a todos. Bom dia, por enquanto. Bom dia. Tá bom. Eu vou ouvir primeiro, doutor, desculpa, é Ciro e... Kécio. Eu vou ouvir primeiro o Felipe, que ele está aqui, já esperando aqui. Pode ser? Pode sim. Está meio ansioso. Agora que eu chamei. É a primeira audiência dos senhores? Primeira audiência. Opa. Como, doutor? Desculpa. Instrução. Qual sim, excelente. Fiz algumas coisas. Não é a primeira virtual. O seu som está ruim. O som está atrapalhando. Está ruim. Alô, som? Agora sim. Tem alguma melhora? Melhorou. Pronto. Realmente, na audiência de instrução é a primeira. Eu tive vários de conciliação já. A gente tem que ter uma paciência maior, né? Mas vamos dando. Estou esperando o Felipe. Senhor Felipe, você está me ouvindo? Senhor Felipe? Tá. Pronto. Felipe, tudo bem? Tudo bom, excelente. Perfeito. Então, nós vamos começar o seu depoimento, tá, senhor Felipe? Tá certo. Tá? Só para registro, você está onde agora? Eu estou na minha casa. E onde é que fica a sua casa? Rubano Santos, Maranhão. Então tá bom. Então vamos lá. O seu nome completo? Felipe Dutra Gomes. Felipe?
Felipe Dutra Gomes. Dutra Gomes. Senhor Felipe, se eu puder falar mais alto, fica melhor para... Tá? Eu estou aqui com o microfone. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou bastante. Felipe Dutra Gomes. O senhor é brasileiro, senhor Felipe, seu estado civil? Solteiro. Profissão? É advogado. O seu endereço completo, por gentileza? Rua Inácio Costa, 363, Centro, Urbano Santos, Maranhão. Maranhão. O senhor é parente de alguma das partes, amigo íntimo de alguma das partes? Não, a gente apenas foi com uma colega de faculdade só. Tá. E o senhor promete, então, dizer a verdade do que lhe for perguntado, e, evidentemente, daquilo que o senhor souber? Sim, com certeza, excelência. O senhor fica, até como profissional do direito, o senhor tem conhecimento, mas o senhor fica advertido das penas do falso testemunho. Mentir em juízo, e nós estamos em juízo, embora virtualmente, né? O senhor pode incorrer nas penas do crime de falso testemunho. Está claro isso para o senhor, né, senhor Felipe? Com certeza. Perfeito. Se eu chegar ao microfone, talvez melhore mais, porque ainda está cortando em algum momento ali. Eu não sei bem como é que está. Então, vamos lá. O senhor se formou quando? Eu terminei em 2017, a gente se formou em 2018, que foi a colação de grau. Mas terminou mesmo em 2017. E o senhor fez o exame de ordem quando? Eu fiz no final de 2017. No último. O autor, ele fez o exame de ordem com o senhor? Não, ele não fez o exame de ordem comigo. Ele estava fazendo a monografia. Tá. Na época. Na colação de grau, ele participou da colação de grau? Na colação de grau, não. Por que ele não participou? Por causa justamente da inadimplência, né, que ele tinha com a faculdade não permitiu. Mas ele fez o curso completo, inclusive ele fez monografia, né, apresentou, como também tem nas redes sociais que ele colocou, né, também com os professores, também ele fez as provas finais, tudo direitinho, mas só a faculdade impediu de fazer a colação de grau devido à inadimplência dele. Uhum. E o senhor foi colega dele desde o primeiro período? A gente se conheceu. Eu não me recordo porque teve a junção de duas turmas, mas desde o primeiro período. E me diga uma coisa, e ele assistia às aulas mesmo inadimplente? Assistia às aulas mesmo inadimplente, inclusive tinha a catraca, a gente entrava normal e ele assistia. Inclusive, na lista... Além dele, haviam outros alunos? Muitos. Muitos? Ele não é um caso isolado? Oi, excelência? Ele não é um caso isolado? Não, ele não é um caso isolado. Inclusive, na lista de presença, eles colocavam por último o nome, porque não tinha escrito pelo computador, né? Então, eles colocavam a presença das aulas mesmo escrito. Entendi. E os professores, eles não faziam, eles não perguntavam, não faziam nenhum tipo de registro em relação a isso? Eles perguntavam só na época da prova, porque não tinha, eles tinham que assinar, tinham que ir na coordenação. Mas eles faziam a prova, era permitido fazer a prova. Entendeu? Aí, isso. Eles recebiam as notas das provas ou não? Não entendi, excelência. Cortou. O senhor disse que eles faziam as provas, correto? Sim. Juntamente com todos que estavam adimplentes, certo? Mas eles não recebiam o resultado da prova, ou recebiam? Eles recebiam o resultado somente pelo que o professor falava para eles, mas eles não estavam com a prova. Ah, sim, entendi. A prova em si, eles não recebiam de volta. Não, eles não recebiam. Inclusive, na ata da prova, eles tinham que assinar também, como eu lhe falei, embaixo, porque não tinha o nome deles escrito pelo computador. E essa situação, o senhor me disse que eram várias pessoas, não foi só o caso do autor. Tinham outras pessoas que passaram por essa situação. E a faculdade não tomava uma providência concreta em relação a isso? Eles só falavam para ir na coordenação, entendeu? Só isso. Mas após a coordenação que eles fossem para lá, eles resolviam como é que ia ficar, mas eles continuavam prestando aula,
fazendo tudo que as outras pessoas faziam, só não tinha o nome mesmo colocado na lista, como ele diz. Entendi. Ok. Doutor Kelson, agora acertei o seu nome. Doutor Ascenson. Pronto. Está quase acertando o nome, mas eu estou acostumado, eu vou atendendo tudo, viu? Felipe, né? Isso. Tinham outros alunos que tinham a mesma situação do autor, que adentravam da faculdade, assistiam às aulas, faziam as provas, mas essas provas elas eram retidas pela instituição. Correto? Mas essas provas eles tinham acesso à nota. O professor dizia. Não ouvi. As provas, a nota em relação às provas, o professor informava para o aluno? Informava. Então, essas provas eram corrigidas. Essas provas eram corrigidas. E ele explicava para a pessoa. Sim, eram corrigidas, e ele explicava o motivo de não entregar a prova também. Sim, certo. A coordenação chegou a conversar com a turma alguma vez, passar alguma orientação para a turma toda em relação a esses alunos, a frequência deles, a sala de aula? Havia alguma orientação acerca disso? A coordenação em si falava para os professores passarem a informação para a turma, para regularizar, porque ficava uma situação chata, fazer as provas, estudar, e não estar regularizado. Eles sempre informavam pelos professores que davam aula no decorrer do dia. Certo. O autor, ele tinha frequência habitual na turma? Tinha. Realizava, além das provas, as outras atividades, seminários, participava de eventos? Sim, inclusive ele fez o estágio no escritório escola, que foi pela tarde, e eu também fazia no mesmo horário. Sobre a apresentação da monografia, vocês escolhiam um orientador? Em qual período do curso acontecia? Como é que se dava esse procedimento? A gente escolhia o coordenador, inclusive era difícil, porque eram poucos professores para muita gente, eram 2 turmas. A gente escolheu o orientador, e justamente pelo último período era mais difícil conseguir, mas todo mundo conseguiu apresentar. Sim. Vocês recebiam, por parte da instituição, algum documento chamando para apresentação, convocando, onde existia uma... Era feito pelo e-mail. Pelo e-mail. Todos os alunos recebiam? Isso. Os adimplentes e os inadimplentes? Sim. Perfeito. E também ficava no mural, se eu não me engano. Ficava no mural da apresentação, entendeu? Certo. Você participou da apresentação de grande parte da turma, inclusive do autor, ou só teve conhecimento? Não participei, mas eu vi nas redes sociais a apresentação dele. Estou satisfeito, excelência. Obrigado, Felipe. Doutor Daniel, perguntas? Por gentileza, doutor Kelson. Isso. Doutor Daniel, pergunta. Doutor Daniel, não estou lhe ouvindo direito. O senhor está no mute, doutor Daniel. O senhor está no mute. Nos 2. Pronto. Isso. Vamos agora bem, né? Para o senhor Felipe. Sim. Acompanhou a defesa do autor? Se eu acompanhei a defesa? Sim, foi essa pergunta que ele fez. Não, a ligação, eu vou pedir chamada também. A defesa da monografia. Não, pessoalmente não. Como eu já havia falado, eu vi pelas redes sociais. Pois não, doutor Daniel?
Com relação a adentrar o ambiente da faculdade, a passagem nas catracas, de aluno, o que tinha interesse em falar com a coordenação, um eventual terceiro que estava procurando uma matrícula, ele poderia adentrar através do cadastro e adentrar a faculdade? Não. A gente tinha uma digital, às vezes não prestava, mas a gente tinha digital para poder entrar na faculdade. E sempre tinha guarda na frente. Esses guardas, eles perguntavam se era terceiro, o que queriam na faculdade. Mas os alunos eram cadastrados e tinham digital. Certo. Essa digital feita uma vez de implantes, né? Isso. O senhor pode repetir a pergunta, doutor? Então, os estudantes poderiam adentrar a faculdade. Sim. Eu gostaria de saber sobre algumas aulas, algumas notas. As notas eram anunciadas diretamente só para os alunos inadimplentes ou para a sala como um todo? Você pode repetir a pergunta, que eu não ouvi. Não consegue. Se as notas dos professores para os alunos inadimplentes eram anunciadas apenas para os alunos inadimplentes ou anunciadas para toda a sala? Não consegui ouvir. O que ele quer saber é o seguinte: se as notas dos alunos inadimplentes eram comunicadas pelos professores apenas para eles, ou os professores comunicavam essas notas para toda a sala? Ele demonstrava as provas e ele falava para os inadimplentes que mostrava a prova para eles, mas não deixava com eles. Mas ele mostrava as notas, eram para todos os alunos. Só que a gente ficava com a prova. Vamos lá, vamos continuar. Desculpa, realmente temos essa complicação. Se o autor teve matrícula irregular, Como? Não conseguiu se matricular. Se a testemunha tem... Estamos escutando? Com dificuldade. Cortando. Problema de conexão, provavelmente. Sim, conhecimento em que esse mestre, o autor ficou errado. Repita, doutor. Vamos com calma. Vamos lá, repita com calma. Vamos lá, doutor. Vamos ter um pouco de paciência, né? O áudio está bem agora? Melhorou. Doutor, faça o seguinte. Tente abrir o outro áudio. Tentarei. Fecha. Vocês estão me escutando agora? Sim. Se a testemunha ela tem conhecimento desde que semestre incorreu em Se ele correu na suplemento, desde o quinto semestre. Ele tem conhecimento das provas, ou se de algum autor Como, doutor? O autor, em algum momento, tentou regularizar a matrícula? Ele tem conhecimento disso? Sim, ele fez as tentativas de coordenação. Agora, não sei como foi feito o acordo, só sei que ele tentou. Sem mais perguntas, Excelência. Tudo bem, doutor. Por favor, obrigado.
Posso sair já da... Muito bem, agradeço muito, senhor Felipe, tá? Um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês. Tá, felicidades, senhor Felipe. Vamos lá. A próxima testemunha, o senhor Harisson. O Harisson vai entrar agora na sala. Eu vou pedir que o autor, então, dê o espaço dele para o testemunho. Doutor Kelson, o senhor vai botar a sua máscara para poder... Vou pedir à testemunha que tire a máscara. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. E senhor, Perfeito. Seu nome completo, por gentileza. Harrison Fabrício Barros Machado. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, seu Harrison? Brasileiro, solteiro. Solteiro, profissão? Profissão auxiliar administrativo. O seu endereço completo, por gentileza. Rua Tomé de Souza, número 281, bairro Liberdade, São Luís Maranhão. Ok. O senhor é amigo íntimo aí do seu João Ricardo? Não diria amigo íntimo, é um conhecido, estudou comigo na faculdade. O senhor tem algum interesse nesse processo? Não, senhor. Só esclarecer a verdade dos fatos. E qual é a verdade? O senhor está inadimplente com a instituição também? Estou inadimplente, estou com 4 meses em aberto e estou honrando os 4 meses da forma como acordei. Eu lhe agradeço pela sua sinceridade, seu Harrison. Acho que foi muito importante. Então, diante dessa situação, da sua relação com a requerida, que ainda se mantém, eu vou ouvi-lo meramente na qualidade de informante, porque eu levo a sua sinceridade. Tá certo? Eu agradeço realmente o fato do senhor não ter deixado isso claro para mim. Agradeço mesmo. Tá bom? Então, vamos continuar a partir daqui. Tá certo? O senhor está inadimplente com a instituição também, né? Isso, só que eu estou com 4 contratos, 4 mensalidades em aberto e estou honrando com elas na forma como eu posso, né? Pagando. O senhor já concluiu o curso? Senhor, não entendi, excelência. O senhor já concluiu o curso? Digamos que sim, porque eu apresentei as horas extracurriculares, participei do escritório escola, apresentei monografia, inclusive tirei um 10, e minha monografia, inclusive, ela foi publicada na internet. Parabéns. Seu Harrison, então, vamos, eu quero que o senhor me conte a sua história, a sua, pessoal. Tá? Não, vamos esquecer um pouquinho do autor agora. Estou interessado na sua história. Perfeito. O senhor ingressou na faculdade em que ano? No ano de 2013, se não estou enganado, 2012, 2013, esse ano. Certo. Aí o senhor continuou, o senhor passou a ficar inadimplente quando? Comecei a ficar inadimplente, excelência, depois do 8º período. Que foi em que ano? 2016, começo de 2017. Não estou muito... Então, já... Vamos lá. 2017, que é o 8º, 9º, isso, 8º, perfeito, 2017. Então, depois que se matriculou no 8º período, o senhor passou a ficar inadimplente. É isso? Isso, depois do 8º, pagando religiosamente a mensalidade, entendeu? De forma corriqueira, normal, assistindo às aulas, até que chegou no período do 8º período, não tive umas condições de pagar. Certo. Certo? Aí eu fiz o acordo e fui parcelando para poder fazer o pagamento, da forma como eu posso, no caso, né? Em algum período o senhor deixou de se matricular? No 8º período eu tentei a rematrícula, só que infelizmente não foi. Aliás, eu tentei a rematrícula no 7º período, cumpri o acordo normal. 8º período, que eu ainda estou com 4 meses em aberto, que são 4 mensalidades de 456. Eu sei. Eu pediria, doutor Kelson, que o nosso doutor ali não passasse ali na frente
Desculpa, excelência. Tá certo. Deixa eu entender, Harrison. Sim. Então, o senhor se matriculou no 8º período? Matriculei no 8º período, faltam ainda 4 meses para pagar de 448, certo? E no 9º período, o senhor se matriculou? No período eu não me matriculei porque não haveria possibilidade por conta do não cumprimento ainda dos 4 meses em atraso. Do 8º. E nem do 10º o senhor se matriculou? Nem do 10º, mas apresentei monografia normal. Tá. Monografia, banca. Me diga uma coisa. Então, o senhor, só para se eu entendi, o senhor, no 8º período, se matriculou, ficou inadimplente. Aí não conseguiu se matricular no 9º e nem tampouco se matricular no 10º período, correto? A faculdade, a informação da faculdade foi de que eu primeiro deveria cumprir com essas obrigações, para depois eu matricular nos demais períodos. Entretanto, apresentar a monografia, o coordenador disse que não haveria nenhum problema em assistir às aulas, e a gente continuava assistindo às aulas e completando o curso. No finalzinho, a gente ia resolver. Mesmo sem se matricular? Sem a matrícula, é isso. E como é que o senhor tinha acesso ao... Não tinha uma catraca eletrônica? O senhor tinha acesso mesmo? Sim, senhor. Tinha uma catraca eletrônica bem na entrada, que nós passávamos a digital, tanto na entrada quanto na saída. Certo? Inclusive, tinha um painel que aparecia o nosso nome. Boa noite, senhor Harrison. Nós adentrávamos até a instituição. O fato do senhor ter ficado inadimplente e não ter se matriculado, isso não alterou? Não alterou em nada. Como é que o senhor sabe que o senhor foi as suas notas do 9º e 10º período? Vamos lá. As notas, após as provas, a gente tinha a noção de quanto tínhamos tirado em cada prova. Por quê? Porque o professor ele mostrava a prova para a gente. Inclusive, ele entregava para que a gente viesse a debater com os outros alunos. Logo em seguida, ele solicitava novamente as provas para que ficasse no arquivo da faculdade. Para que futuramente, quando se houvesse a quitação dos débitos, aí sim as notas seriam disponibilizadas no sistema. Entendi. Ou seja, então isso era uma... Isso aconteceu com o senhor e aconteceu com outros alunos também? Aconteceu com outros alunos, sim, senhor. Assim. E como é que o senhor sabe que o senhor passou no 9º período? Porque a gente fazia meio que um levantamento. Tirei 9, somando as notas, aí a gente tinha mais ou menos a noção de que poderia passar para o próximo período. Inclusive, os professores falavam, o senhor teve êxito, regulariza a sua situação junto à secretaria. Aí o senhor também apresentou monografia, o senhor tirou 10, até me disse. Sim, senhor, foi designado o orientador, inclusive a faculdade colocava lá quem estava disponível no momento. Eu depositei o meu pré-projeto, depositei a monografia, fiz a apresentação com a banca que a própria instituição designou, porque não somos nós que escolhemos, obtive êxito com 10, e no final do curso eu apresentei a monografia encapada, encadernada com a notificação tudo certinho, foi protocolada junto à secretaria. Inclusive, a monografia foi publicada no site, tanto que se colocar meu nome lá no Google, aparece a monografia da faculdade. No site da faculdade? Não, na internet. Se você colocar meu nome, Harrison Fabrício Barros Machado, vai aparecer minha monografia lá. Tá certo, tá bom. Obrigado, excelência. Tá bom. Ô, Harrison, me diga uma outra coisa, assim. Hoje, o senhor está negociando com a faculdade, correto? Eu estou em negociação com a faculdade, exclusivo... O senhor não ficou local ainda, não? Fui impedido de colar grau, excelência. É algo assim que me entristeceu muito, porque é um momento único, né? Então, mas assim, depois que o senhor pagar, o senhor deve alguma disciplina, não? Que eu me recorde, não, excelência, que eu me recorde, não. Até porque as próprias disciplinas interativas nós fazíamos na sala de aula, normal, entendeu? Como é que o senhor vai saber, como é que no final, como é que o senhor vai saber se passou ou não passou? Eu tenho mais ou menos uma noção, porque meio que nós tirávamos a foto das provas, certo? E os professores falavam pra gente, você obteve êxito, não precisa de ponto, então você já pode comemorar. A gente fazia meio que uma junção. Passou em 5 matérias, está cursando 5, então quer dizer que você já pode passar para o próximo período. Tanto que o prazo da faculdade para nós apresentarmos a monografia. Tá certo, entendi. Tá bom. Excelente. O senhor, então,
Hoje, sua negociação com a faculdade. Tem 4 meses em aberto, isso, que seria o fechamento do oitavo. Aí o senhor vai negociar para pagar o 9º e o 10º, é isso? Para pagar o 9º e o 10º, perfeitamente, isso. Entendi. Até porque o diploma que está, excelência, até porque o diploma está retido e a faculdade não nos possibilita até de dar uma certidão com o histórico escolar. Tá certo. O doutor tem perguntas? Não. Primeiro o doutor Kelson. Vou tirar a máscara aqui. Coloca tudo. Desconhecimento de outros alunos, além do autor, e você mesmo está nessa situação Sim. Tinha conhecimento, era uma situação que era... Tinham mais pessoas nessa mesma situação? Tinha umas pessoas, tanto da nossa turma, quanto dos outros cursos que eram ministrados na própria faculdade. Essa orientação a respeito desse procedimento em relação às provas e às notas era repassado de forma aberta, a turma toda sabia disso, ou existia uma conversa de vocês com a coordenação do curso? Assim, alguns professores, eles não queriam nos colocar em uma situação complicada, então eles chamavam em particular, certo? E falavam que, infelizmente, não poderiam entregar a prova, que nós tínhamos que assinar. Era a ata de quem estava matriculado, e bem embaixo no espaço em branco. Inclusive, a gente assinava no espaço em branco abaixo. Formava a nota, e nós tínhamos ciência do quanto nós fomos bem na prova ou não. Certo. Foi dessa forma. Pelo que eu entendi, existia um acordo, existe um acordo entre os inadimplentes e a instituição, que permite que vocês façam as atividades, cursem normalmente, e que lá na frente façam um acordo financeiro, contratual, para que regularize a situação acadêmica a partir da relação contratual. Isso é habitual? Ainda acontece? Não se informar. Inclusive, o nosso grupo ele meio que se reuniu para falar com o Dr. Felipe, que era o coordenador da escola. Logo em seguida, ele passou a ser o coordenador do curso de Direito. Inclusive, ele falou que poderia ser resolvido futuramente, essa questão. Então, vocês têm convicção de que essas provas, esse material, todo está guardado na faculdade? A gente creio que sim. Esperamos que sim, né? Que esteja. Uhum. Uma última pergunta. Os professores, todos que sabiam dessa situação, dos inadimplentes e dessas restrições, digamos, eles ofereceram algum tipo de obstáculo para a participação ou era pacífico entre os professores e a coordenação do curso? Não, nós tratávamos como alunos normais, nunca teve aquele preconceito ou nada. Inclusive, participamos de seminário, participamos das atividades em sala de aula, participávamos também das provas de forma regular. Perfeito. Satisfeito, Excelência? Não tinha nenhum óbvio. Doutor Daniel, vamos lá para a nossa... Pronto. Estamos escutando bem. Demora um pouquinho para comentar aqui. Falhando. Alô? Doutor, Por favor. feche o microfone desse É porque o microfone do computador foi que me deu um problema agora, do usar o fone. Peraí, só um novo fone. Só um instante. Eu tentarei um novo fone para ver se é problema de fone. Prezados, estão escutando? perfeitamente agora. Pronto. Vou fazer algumas poucas perguntas ao informante, não é? Já que ele não tem muito conhecimento. Primeiro, no histórico escolar dele, como estão as notas até que semestre? No histórico escolar, até o oitavo semestre.
Os outros semestres, eles não se encontram devido ao quê? Ao inadimplemento com a faculdade, certo? E informaram que logo após o pagamento iriam ser disponibilizados no site da faculdade as notas, que estão em algum arquivo de inscrição. Já que é um ex-aluno, eu gostaria de pedir, caso ele saiba, como funcionava a matrícula fora de época, não é? Dos alunos inadimplentes, que eles tinham até o final do semestre para poder... Como é que funcionava isso, né? A matrícula fora do prazo, nós íamos até a secretaria, solicitávamos a matrícula fora do prazo. Inclusive, tinha uma observação lá, que é para nós informarmos o motivo do inadimplemento, certo? Da inadimplência, que nos levou a ficar inadimplente com a instituição. Aí ia para a matriz, lá em São Paulo, se eu não estou enganado, e voltava a receber, gerar o boleto para efetuar o pagamento. Ou parcelado, ou não. Então, a faculdade permitia essa matrícula até o fim do semestre, para que os alunos, até o fim do semestre, pudessem quitar os seus débitos e ter a regular matrícula. Isso. Corriqueiramente, ela... Seria isso? Isso. Corriqueiramente, era um pedido que era aceitável. Entretanto, a partir do 8º período em diante, alguns alunos informaram que essa matrícula era fora de forma negada. Inclusive, tentaram por diversas vezes. Porque a rematrícula dos alunos inadimplentes não era permitida, não é isso? E a partir do finalzinho, como 8º, 9º, 10º período, eu ouvi relato de algumas pessoas que não conseguiam ter aceitação no seu pedido de rematrícula. Certo. Então, eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor Harrison, ou Harrison, desculpe. Harrison, né? Se ele sabe desde que semestre o autor restou inadimplente e foi impedido de fazer as novas matrículas subsequentes. Segundo informações, foi a partir do 5º período, se eu não me recordo muito bem, a partir do 5º período, se eu não estou enganado. Ok? Então, só para esclarecer, senhor Harrison, a faculdade permitia que você cursasse o semestre, mas se o aluno restasse inadimplente, aí eles recusavam a matrícula, não é? No semestre seguinte. Desde que cumprisse com o acordo desse semestre, certo? Certo. Sem mais perguntas, Excelência. Perfeito. Senhor Harrison, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. Sorte aí, eu vou ver depois sua matrícula, sua monografia. É sobre abordagem policial, Excelência, conduta e ética. Tá bom. Boa sorte, viu? Obrigado, tá? Tchau. Nós vamos compartilhar agora a ata, tá? Prestem atenção. Pitágoras, por favor. Senhores, em relação a alegações finais, eu vou conceder aos senhores o prazo de 15 dias para a apresentação de alegações finais. Ok, doutor Daniel? Ok, doutor? Ok. A ata, por favor. Então, a ata, por gentileza. Está compartilhado aí? Sim. Isso. Vou ler a ata, doutor. Pois, por favor. Requerente, João Ricardo Vieira Araújo, advogado, Ciro Rodolfo Salles Freire, OAB 9655. Doutor Quécio da Silva Rabelo, OAB 17316. Requerido, Associação Objetivo de Ensino Superior, ASOBES, Faculdade do Estado do Maranhão, FACEM. Preposta, Selena Letícia da Costa Campos. Advogado, Dr. Daniel Rodrigues de Amoreira, OAB Ceará 16877. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho reto, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio Santos Júnior, juiz de direito titular da 6ª Vara Civil,
acompanhado pelos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderadores e secretários da presente audiência. Correto? Pode continuar, prossiga. Presentes na sala virtual as partes e seus respectivos advogados. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes sobre a particularidade desta audiência com as quais concordaram. Em seguida, passou-se a acolher o depoimento do autor, da preposta da parte ré e de duas testemunhas arroladas pela parte autora, Felipe Dutra e Raíssa Fabrício Barros Machado, ouvido na condição de informante. Ok? Antes do ouvido, ouvido. Este ouvido. Sim, doutor? Isso. Preservando-se a formalidade do ato. O link da audiência será disponibilizado no canal do YouTube deste juízo. O endereço específico do ato será disponibilizado pela Secretaria Judicial por meio de certidão. Não havendo outras provas a produzir, conseguindo nas partes o prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais. Boa. Só isso, doutor? Eu vou botar a página do termo. Após o termo, a parte autora requerida, por meio de seus advogados, informaram que estava de acordo com o seu teor. A razão pela qual a assinada por mim, digitalmente, será disponibilizada pelo sistema PJE. 18 de agosto, doutor Gervásio Protásio Santos Júnior. Perfeito, doutor? Perfeito. Excelência, tem uma correção no nome do autor? Certo. Isso. Vou voltar aqui. Isso. Veiga. V-E-I-G-A. Veiga. Não é isso? Isso. V-E-I-G-A. Perfeito. Pronto? Posso interromper o compartilhamento? Ok, pode. Doutor, me perdoe, eu acabei aqui. Pronto. Doutor Quécio, o senhor concorda com os termos da ata? Concordo, Excelência, de acordo. Doutor Daniel, o senhor concorda com os termos da ata? Sem nenhum problema. Ok. Está tudo perfeito. Então, assim, eu declaro encerrada a presente audiência de instrução e julgamento, solicito que o servidor pare a gravação e agradeço aos advogados pela colaboração, né, e desejo a todos um bom dia. Felicidades. Obrigado. Parabéns pela condução. Bom dia e boa semana. Felicidades. Pronto.